redação dos Salmos. Nós, quando olhamos para o livro dos Salmos, nós perdemos algumas coisas que são históricas dos livros. Prestem bastante atenção. Gostaria de levá-los ao capítulo 3, ou Salmo de número 3, Salmo de número 4, 5 e 6. Dê uma olhadinha lá, por favor. O que você não vai ver essas expressões no Salmo 1 e no Salmo 2. Quer ver? Eu vou fazer um teste para nós aqui. Quando nós chegamos e falamos assim, vamos ler o capítulo 3, ou o Salmo de número 3, versículo 1. Qual é o versículo que nós vamos ler? Provavelmente é: Senhor, como tens crescido o número dos meus adversários. Na verdade, este não é o versículo número 1 do Salmo. Como também não é do capítulo 4, por exemplo, responde-me quando clamo, ó Deus, a minha justiça. Não é o versículo de número 1. Também no 5, quando ele fala assim, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido, não é o versículo de número 1. Então, com isso, qual é o versículo de número 1? Perdão. Qual é o versículo de número 1? Versículo de número 1 do 3 é Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Nós vamos ver que existem referências nesses versículos que vão nos levar a entender muito, porque existe a questão histórica do livro. E este fato de quando Davi fugia de Absalão, nós temos registrado isso em 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo de número 13. Então, esse livro tem um contexto histórico que nós não podemos, como estudantes da palavra, perder este contexto histórico. A mesma forma, quando você chega no capítulo 4, ou no Salmo de número 4, que diz que é Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Então, olha, esse é o versículo de número 1. Ele traz para nós evidências claras que isto é um hino de louvor com instrumentos de cordas. Quer ver outra coisa que nós perdemos, e muitas das versões das Bíblias nós perdemos? Existem algumas interjeições que nós falamos lá na poesia hebraica, que é o Selá e que é o Igaion. Selá e Igaion. Nesse mesmo capítulo 3, ou no Salmo de número 3, nós temos 3 selás. O que selá era? Selá era algo onde acredita que os instrumentos de som, eles continuavam tocando, mas as vozes paravam. Então era algo para se refletir do que estavam orando, do que estavam clamando. Selá. Uma pausa. Pausa musical. Porque nós perdemos no capítulo 4, e você tem isso na sua apostila lá, detalhadamente, verso a verso, aonde está o selá. A escola está dando para você. No capítulo 4 nós temos 2 selás. Nós temos um selá no versículo número 2. Nós temos outro selá no versículo número 4 do Salmo 4. Então, queridos, o que é essa redação? Essa redação nós precisamos dar importância a partir do versículo de número 1. Então ele vai trazer muitas instruções para nós. Quer ver? Vou levá-los a um salmo que é de número 32. Nós temos muitos desses, mas vou levá-los ao 32. No 32 diz o seguinte, versículo número 1, você já sabe que não é bem-aventurado. Versículo número 1, que diz que é de Davi, salmo didático. Salmo didático. Essa palavra, didático, ela seria uma expressão chamada masquil, ou seja, um salmo de instrução. Então, como que
você lê um salmo de cântico e como que você lê um salmo de instrução? Nós precisamos ler de forma diferenciada. Então, assim, quando nós damos importância ao versículo de número 1, nós vemos claramente as classificações dos salmos. É importante? Muito importante, porque é a partir da classificação que nós vamos ter o entendimento correto do que se está se tratando aquele salmo. Ok? Quer ver? Eu vou dar outra observação para você que é fantástica, essa é maravilhosa. Salmo 119. Por que o Salmo 119 é tão grande? Né? Por que ele é tão grande? Por que quando você olha o Salmo 119, ele é maior até que o livro de Obadias? Ele é maior. O Salmo tem nada mais do que 176 versículos, Salmo 119. Por que ele é tão grande? Sabe por quê? Porque ele foi escrito na forma de acróstico. Acróstico. 8 em 8 versículos. E cada versículo desse tem uma letra do alfabeto hebraico. Então, o alfabeto hebraico, 22 letras, vezes 8, 176 versículos. Então, olha a maravilha quando você sabe a respeito disso. E nós temos outros salmos também escritos na forma de acróstico. Quer ver? Eu falei com vocês que iam trabalhar os salmos de degraus, a partir do salmo de número 120. Quer ver? 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134. Todos eles estão no versículo de número 1, cântico de romagem, ou cântico de degraus. Por que era isso? Olha que fascinante, isso é maravilhoso a gente ficar sabendo isso. Sabe por quê? Porque quando você subia para o templo, tinha-se 15 degraus. 15 degraus, olha, 15 salmos, 15 degraus. Então o que eles acreditavam? Que em cada degrau ficava um levita. O levita do degrau número 1, ele cantava o Salmo 120. O levita do Salmo 120, no segundo degrau, ficava o do 121. E eles cantavam o cântico de degraus. Então eram 15 degraus, 15 salmos, 15 levitas, onde o povo estava passando para ir para o templo. Olha que maravilhoso. Então, era um cântico onde que levava as pessoas para a adoração a esse Deus. Porque foi para isso que nós fomos criados. Nós somos criados para essa adoração a esse Deus. Louvar esse Deus, engrandecer o nome desse Deus, honrar o nome desse Deus. E louvar com esses salmos é dizer, eu me rendo a esse Deus. Eu me curvo diante desse Deus. Por quê? Porque quando eles iam ler esses salmos, eles se curvavam, eles se debruçavam, eles tinham reverência nesses salmos. Quer ver? Vou explicar para você como é isso. Como que era usado os salmos para os judeus? Como que os judeus usavam os salmos? Nós sabemos que Deus instituiu para o povo de Israel, Deus instituiu algumas festas. Então nós tínhamos as festas da Páscoa, nós tínhamos a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes. Então esses salmos, eles eram usados exatamente nessa festa. Como que eles faziam? Eles tinham, durante essa festa, eles tinham três momentos de oração, 3 momentos de cânticos. Então, durante essas festas, eles tinham 3 momentos. 3 horários específicos para se orar. E nesse tempo, eles levantavam para orar exatamente os salmos. Orava o saltério nas festas judaicas. Então, o povo judeu, eles tinham o salmo em todas as suas festas. Então, em todas as suas festas,
eram lidos os salmos e nesses 3 períodos das festas judaicas. Ok? Então era dessa forma que o povo usava os salmos. Qual é a finalidade dos salmos? Finalidade dos salmos. Primeira finalidade dos salmos era cultural. Cultural. Então, eles tinham as festas judaicas? Tinham as festas. Então, era cultural. No momento que se fazia o culto, no momento que estavam na festa, eles estavam orando os salmos com instrumentos. Mas tem uma outra que eu gostaria de chamar muito a nossa atenção para o nosso contexto, porque o salmo, ele é devocional também. Então, ele tem verdades específicas para as nossas vidas hoje. Principalmente no capítulo 1, ou no salmo de número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Esse é o nosso desafio. Nos apegarmos a essa palavra, a estudarmos esse livro, a sabermos a classificação técnica desse livro, a saber das interjeições que existem nesse livro, mas sabermos que esse salmo foi escrito para nós, para o nosso devocional, para a nossa vida de transformação, para a nossa vida de mudança de mente, metanoia. Que Deus abençoe ricamente. E quando você está terminando esse módulo, eu quero rogar ao Senhor que o abençoe e o guarde, e que faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida dia após dia. Bons estudos, Deus te abençoe.